nos capítulos anteriores. Ou seja, vamos iniciar hoje de Igeret HaTeshuvah, capítulo Yud, capítulo 10, que se encontra na página 197, onde que o Balatani vai continuar nos aproximando para o conceito de Teshuvah Ilá, Teshuvah superior. Nos últimos capítulos, aprendemos que Teshuvah Ilá, Teshuvah superior, é Idabkut Rucha Berucha, quando o espírito da pessoa se conecta e se liga com o Espírito de Deus. Como que conseguimos uma ligação tão íntima com Deus, que se chama Idabkut Rucha Berucha? Isso acontece através do estudo da Torá e Gemilut Chassadim e caridade, fazendo tzedakah. E quando uma pessoa cumpre os mitzvot com a intensidade que nós estudamos, com a dedicação e devoção e intensidade que nós estudamos no capítulo 10, capítulo 9, a Torá de Deus se revela dentro da pessoa, de tal forma que a palavra de Deus se torna a palavra da pessoa que está estudando, e assim também, quando a pessoa cumpre, está fazendo, está realizando atos de bondade de Deus que está se expressando através dele. É uma união perfeita. Agora, nosso capítulo, o Balatani vai nos aproximar mais e nos ensinar como uma pessoa pode se tornar um recipiente de uma certa forma para essa revelação tão íntima e tão intensa passa através dele. Como que ele se torna um kli, um recipiente. Isso vai ser o conceito do capítulo 10. Vehinei Teshuvah Ilá Azu, esta forma superior da Teshuvah, que estudamos antes, que se chama Idabkuta de Rucha Berucha, que é a ligação e a conexão do espírito do homem com o Espírito de Deus. Isso vem por intermédio, por intermédio da Torá e Gemilut Chassadim, por intermédio do estudo da Torá e da realização de atos benevolentes. Devemos saber que Hibibchinat Hamshachá Milmala Lamata. Isso é algo que vem como uma extensão de cima para baixo. Ou seja, que a palavra de Deus, Liot Dvar Hashem Amash, que a palavra de Deus esteja realmente em sua boca. Conforme está escrito no versículo, Vasim devarai beficha, diz Deus, eu coloquei minhas palavras em tua boca. Ou seja, são palavras de Deus que se encontram nas nossas bocas quando falamos palavras de Torá. E a mão direita de Deus está me abraçando. Isso acontece em Gemilut Chassadim, quando a pessoa pratica atos de benevolência. De Chesed Romar Yeminah, uma vez que está escrito no Zohar, que bondade é o braço direito. Por isso, o braço direito de Deus está nos abraçando. Ou seja, aquilo que nós estudamos, que a Torá que a pessoa estuda, é a Torá de Deus que está se revelando na sua boca de uma forma íntima. E assim também, os atos de benevolência que ele está fazendo. A mão direita de Deus está abraçando a pessoa. Quando avaliamos bem o que está acontecendo, quem está causando a união é Deus. Deus está estendendo a sua palavra para ser aquilo que se encontra na nossa boca e a mão direita de Deus que está nos abraçando. Apesar que o motivo que Deus está se aproximando tanto conosco é já que a pessoa também do seu lado se dedicou ao estudo da Torá e fazer atos de caridade. Mas todo o trabalho da pessoa é preparar o recipiente através do qual a luz divina e a vitalidade e a energia divina passam. Mas o próprio abraço não é um abraço que o homem está dando para Deus. É Deus que está abraçando o homem e Deus que está se revelando dentro de nós.
Mas isso, apesar de ser o máximo, mas o Baal HaTanya continua. Aval Adam HaTachton, a pessoa, o homem mortal, Adam HaTachton, a pessoa mortal, Tachton que mora aqui, nesses mundos inferiores nossos. Tzarich leilech mimadrega lemadrega. Ele tem que caminhar de degrau em degrau, ou seja, cada dia ele tem que crescer, ele tem que ir milmata lemal. Ele tem que subir de baixo para cima. Ele tem que realmente ele ser a pessoa que consegue fazer tshuva ilá, conectar a sua alma com Deus. Ele tem que ligar e conectar o seu espírito com o espírito de Deus. Isso acontece através dele rezar com devoção, com dedicação, é aonde que se realiza o abraço do homem com Deus e de Deus para o homem. É durante a nossa reza. O Bifrad B'Kriyat Shema B'Choteo, e principalmente, particularmente na leitura do Shema Israel, o B'Choteo e suas bênçãos, que dei lomar ve'ahavta, quando finalmente, após aquelas meditações e brachot que a pessoa fez, ele pode depois dizer em perfeita verdade, ve'ahavta et Hashem, você deve amar Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. E isso ele faz, be'emet lamito, com perfeita verdade. Agora ele conseguiu tshuva ilá durante sua reza. A pessoa durante sua reza consegue esse nível de tshuva ilá. Ou seja, já que a pessoa por si só, ele não dá ainda para falar que ele se tornou um kli, um recipiente para aquelas revelações que mencionamos antes de tshuva ilá. Cabe a pessoa realmente entrar no espírito ele mesmo e se tornar o recipiente. Onde que isso acontece? Isso acontece na reza da pessoa. É a hora dele realmente cuidar desse assunto. Ou seja, se nós pegamos a reza hassídica, o que ela é? A pessoa tem que inicialmente começar a se aprofundar, contemplar na grandeza de Deus. Assim começa a nossa reza descrevendo a grandeza do Deus. Magadlu Masech Hashem, como são os grandes, são as criaturas de Deus, assim diante. A pessoa, através dessas meditações, ele começa o processo de ele mesmo se conectar com Deus. Por isso, a nossa reza vai, que nem o Baal HaTanya falou, de madrigal a madrigal. Vai de um nível para outro nível. Em primeiro lugar, ele começa a pensar nos assuntos mais relacionados a nós. Ou seja, ele consegue ver a grandeza de Deus através das criaturas de Deus, através de assuntos próximos a nós. Apesar que essas meditações não são o máximo, que tem assuntos mais profundos para se aprofundar, não tem nada a ver com a criação do mundo. De tal forma que Hassidut nos explica que Deus, criando o nosso mundo, para Deus ele tem que realmente se condensar, se restringir. Para Deus isso aqui é um ato pobre, de certa forma. Não demonstra a grandeza dele. Mas nós começamos daquilo que é mais próximo a nós. Começamos de baixo para cima, que nem o Alter Rebbe fala, milmata lemal. E após que ele realmente se aprofundou várias vezes, se elevou, ele pode depois pensar sobre assuntos mais profundos, assim ele sobe de nível em nível. Isso principalmente, diz o Baal HaTanya, que acontece no Kriyat Shema, na leitura do Shema, e aos bênçãos antes do Kriyat Shema, que eles se dedicam para mostrar a unicidade de Deus e a sua grandeza. E depois ele pode falar, ve'ahavta, e você deve amar Deus com todo o teu coração, porque realmente ele está envolvido. Não apenas que ele está pronto para Deus iluminar ele também fez um trabalho de base para poder ser uma pessoa que fala ve'ahavta
com toda dedicação. Realmente ele ama Deus. Aqui ele fala que isso acontece principalmente no Shema Israel, diferente de que nossa Amidah, Shmona Esrei, apesar que de uma certa forma, a anulação que nós temos durante a Amidah é mais o Shema Israel, mas por outro lado, durante a Amidah a pessoa faz pedidos daquele que ele precisa. Demonstra que ele ainda está ligado com um pequeno eu. Eu preciso tanto. Mas no Shema Israel não tem eu nenhum. Você está totalmente conectado com Deus. Vechen assim também, quando a pessoa rezou como se deve, ele fez o trabalho que a reza exige. A pessoa se tornou um kli, se tornou um recipiente, que também no estudo da Torá, que vem posteriormente, vai lhe iluminar. Conforme diz o versículo, Ve'ahavta ve'dibarta bam, ve'divrei a Torá katuv bedaber, isso diz o Talmud, as palavras da Torá. Por isso diz o Alter, Vechen assim também, Ve'hayu hadvarim ha'el, e estas palavras serão, Ve'dibarta bam, você vai falar delas, quem são delas? Palavras da Torá. Liot var Hashem befi be'emet, para as palavras de Deus estar verdadeiramente em sua boca. Ve'ein emet el Torá, não há nada de verdade além do estudo da Torá. Ou seja, o que ele está falando? Não somente que através da reza uma pessoa se torna recipiente por causa do amor para Deus que ele despertou durante Shema Israel, é mais ainda. Quando ele se prepara bem e ele reza como se deve, também no Torá que ele vai estudar depois da sua reza, ele vai se tornar um verdadeiro recipiente para as palavras de Deus realmente poder se tornar as suas palavras. Ou seja, a Tefilá ajuda ele também para o estudo da Torá. Isso é verdade também para cumprir todos os mitzvot. Que para a pessoa se tornar um kli, para ele realmente ser um recipiente, para essa ligação, de através dos mitzvot ser itapkas ruach beruch, itapkus de ruach beruch, realmente se conectar com Deus e sentir o que o Balatán chama antes um abraço de Deus, ele realmente, se ele fez a reza antes, tudo funciona de acordo. A mitzvah é uma mitzvah diferente. Que Moshe Katuv, conforme está escrito, Asher kikshanu bemitzvotav, que Deus nos santificou com os seus mitzvot, com os seus preceitos. O que se chama Deus nos santificou? Diz o Alter Rebbe o seguinte, Hibchinat Kodesh Elyon. Esta santificação é idêntica às palavras Harei at mekudeshet, você está consagrado a mim. O santificado para mim, isso a gente fala durante um casamento. Hibchinat Kodesh Elyon. O que significa? Que a pessoa se conecta com Deus com o mais alto grau de santidade, que é Lashon Pirishut Vavdalah. Quando uma pessoa casa, ele fala, Rei At Mekudeshet, você está consagrado a mim, ou santificado a mim. Qual que é santificado? Você está separado somente para mim e você não tem ligação com ninguém além de mim. Usando as palavras do Talmud, a sala, a kula alma que é Hekdesh, ele proíbe ela para o mundo inteiro, ela separa ele do mundo inteiro. Ou seja, dá para ver que a palavra que ducha santidade é ligado com Havdalah, de separação. E por isso, Eino Yachol Lashon Pirishut Havdalah são palavras de separação e isolamento, do nível que não pode se revestir entre os mundos, porque Kulo Kamei Kelachashiv, já que diante de Deus todos são considerados como nada perante Ele. O que significam essas palavras? Quando falamos Kedushá, santidade referente a Deus, isso significa que nós estamos se relacionando com a iluminação do Deus que circunda os mundos, mas não se reveste dentro dos mundos. Conforme sabemos do Sagrado Zohar,
que há uma energia de Deus que preenche os mundos, que é chamado Memalé Kol Almin. Deus se adapta e preenche todos os mundos e todas as criaturas, dando energia e vitalidade para cada um daquilo que ele precisa. E depois existe uma luz que transcende tudo que Deus criou, ilumina o mundo através da forma que ele circunda os mundos. Não entra no íntimo de cada detalhe, mas perante aquelas criaturas que recebem, eles não são recipientes para aquilo. São obviamente muito influenciados, mas eles não podem se adaptar com aquilo que é muito elevado. Quando não se pode adaptar para aquilo, e mesmo assim tem algum contato, isso é chamado Kodesh Elyon, a santidade superior. E quando falamos Asher Kiddushanu B'mitzvotav, que Deus nos santificou com suas mitzvot, significa que Deus nos elevou para aquele nível de santidade que não tem como entrar e se revestir nos mundos, que é algo somente sustenta e vitaliza os mundos de uma distância, vamos dizer, onde circunda os mundos. Para aquele nível de santidade que é tão transcendental, chamado Kodesh Elyon, santidade superior, Asher Kiddushanu, Deus nos levou até aquele nível, nos elevou até aquele nível. Se a pessoa não é capaz de receber aquilo, o que significa que Deus nos elevou? É muita coisa para nós. E a resposta é a seguinte: se uma pessoa se prepara bem, através da sua reza, mata a lamada de baixo, para seguindo o conselho de Balatani de ir passo após passo, ele se torna o que nós vimos que na linguagem do Hassidut se chama um kli. Ele se torna um recipiente para poder realmente integrar e internalizar mesmo um nível tão elevado. Ou seja, através do preparo, mata a mala de baixo para cima, através dessa elevação que uma pessoa consegue, com sua devoção e dedicação durante a tefilá, ele se torna capaz que a santidade da mitzvah que vem para ele, a santidade daquele mitzvah que ele cumpriu, que vem para ele de cima para baixo, tem mais conexão com ele mesmo. Consegue se adaptar com ele realmente, porque ele se tornou o recipiente. Ou seja, conforme a notação do Rebbe, aqui temos uma grande novidade, que mesmo para algo que se chama Makif, que está em volta da pessoa, circunda uma pessoa, porque uma pessoa normalmente não é um kli, não um recipiente para esse nível de santidade. Através da reza, a pessoa consegue atrair aquilo para realmente entrar dentro do que significa uma pessoa poder se integrar também nesse nível tão elevado. וגם אחרי התפילה אומרים, também depois da reza falamos, Elecho Hashem Nashiesa, falamos a você, Deus, eu elevo minha alma, o que isso significa? Dahainu lizdab ki ruche beruche kol hayom, que uma pessoa consegue que o espírito dele esteja ligado com o espírito de Deus durante todo o dia, não só durante a reza. A reza dele é tão forte que consegue que tudo que acontece durante o dia é dessa maneira dele estar totalmente conectado com Deus. E com Zé, tudo isto se torna possível. Quando uma pessoa se concentra profundamente na grandeza do Deus, que Deus é infinito, Bamakat Hadeya, quando ele realmente se aprofunda, o profundo intelecto dele, Stein Lefanel, nas duas bênçãos que precedem o Shema, o Psukei de Zimra, também aquele que nós temos no início da região Psukei de Zimra, que não dá como é sabido.
Ou seja, uma pessoa para poder durante todo o dia, não somente durante a reza, ter aquela ligação que ele teve durante a reza, que agora estamos falando de chuva e lá, uma pessoa está exdap, que se imagina uma pessoa que durante todo o dia ele vive nessa clima de uma ligação total com Hashem. Precisa que durante a tefilá dele ele realmente alcança a chuva e lá, uma chuva superior. E isso, obviamente, é um trabalho. Ele tem que se aprofundar, tem que contemplar, tem que cantar, tem que ficar assim. A tefilá dele tem que ser diferente. E até agora, estudamos como que é a ordem da pessoa, indo de baixo para cima, aproveitando as palavras do Alter Rebbe, que uma pessoa tem que ir de madrigal a madrigal. Não dá para pular etapas. Tem que ir de nível para nível, cada vez subindo mais, até que ele alcança no Kriyat Shema, ואהבת את השם אלוקיך, você vai amar Deus, באמת להביטו com toda verdade. Mas agora o Baal HaTanya está dizendo algo ao contrário. O me'achar shatfilah, b'chinat tshuva ilah. E já que a tefilá da pessoa, a oração da pessoa, é no nível de tshuva ilah, da tshuva superior, o retorno superior, צריך להקדים לפניה בחינת תשובת התא. Deve-se preparar a reza dele, ele deve, antes de começar a tefilá, ter alguns momentos de tshuva tatá, de tshuva inferior. Isso vai ser interessante, que mesmo a pessoa que já fez tshuva tatá, ou alguém que nem tshuva tatá precisava fazer, porque ele é um tzadik, ele não precisava corrigir nada. Mas mesmo assim, nós vamos ver durante esse segundo parte do nosso capítulo que o Alter Rebbe exige de uma pessoa que fez tshuva tatá, tshuva inferior, para ele ir adiante, alcançar tshuva ilah, para ele não parar, para ele levar isso aqui no máximo. E caso contrário, se ele é uma pessoa que está mais ligada com tshuva ilah, para ele não esquecer da necessidade de sempre fazer tshuva tatá. Ou seja, ele está no tshuva ilah, mas não esquece da base que é tshuva tatá, que isso também pertence aos sadikim, que eles têm que fazer tshuva tatá. E agora vamos ver por quê. Porque a tshuva inferior sempre nos acompanha, mesmo quando somos sadikim. O meyachar ijá, שהתפילה מבחינת תשובת אילה, que a reza da pessoa, o estado da tshuva é do estado de ilah superior. צריך להקדים לפניה מבחינת תשובת התא. É importante uma pessoa antes se dedicar ao nível de tshuva tatá, o retorno inferior. וזהו שאמרו רז"ל במשנה, isso que nossos sábios falaram no Mishnah, אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. A Mishnah diz o seguinte, que uma pessoa não deve começar a sua reza somente quando tem kavod rosh. Kavod rosh significa ele sente. Kavod rosh, as pessoas traduzem que a cabeça está pesada, mas isso está errado. Rezar com a cabeça pesada não tem, mas quando isso não tem nenhuma vantagem. Mas kavod rosh significa seriedade. Deve-se rezar seriedade, diz o Rashi, o Pirish Rashi. O Rashi explica o que seriedade está falando aqui, hachna. A pessoa tem que sentir submissão. A pessoa não deve iniciar sua reza sem o sentimento de submissão. E essa submissão é o estado de tshuva tatá, isso é o estado de tshuva tatá, para despertar a compaixão divina, como já mencionamos, e conforme o próprio Talmud, de Alif Hatam Bigmará, como o próprio Talmud aprende isso aqui do versículo, Vehi Marat Nefesh, diz assim sobre Hana, que ela estava amargurada.
isso é uma maftir que a gente fala no Rosh Hashanah, que ela era Marat Nafesh amargurada. Daqui aprendemos nossos sábios que antes da reza, uma pessoa tem que sentir amargura e serenidade e submissão. Que é Tshuva Tatá, que é o conceito de Tshuva Tatá, que normalmente está ligado com corrigir o passado nosso, com todos os componentes de Tshuva Tatá, que sempre está acompanhado com tristeza e amargura. Temos que corrigir falos que nós fizemos, não são poucos, que são bem severos, que isso se exige de nós amargura. Mas, a Ré, Bibreite Sham, há uma breite que diz um pouco diferente. Está no Rabaná, nossos Chachamim, nossos sábios nos ensinaram que não se deve rezar, em Omdim Leitpalam, não se deve rezar, ela mitoch simcha, somente se você está alegre. Como que funciona esse assunto? Ela está amargurada, está alegre ao mesmo tempo. De um lado falamos que a pessoa deve começar a sua tefilá se antes não tem submissão, amargura e talvez até tristeza de uma certa forma. Por outro lado, quando se começa a rezar se não está alegre, como é que se pode ser alegre e amargurado no mesmo tempo? Será que funciona? Obviamente, quando olhamos nas palavras, podemos entender isso. Antes da tefilá, uma pessoa realmente tem que sentir amargura. Mas assim que ele começa a sua reza, ele tem que ficar besimcha. Por quê? Já que a reza é Teshuvah Ilah, é o processo de Izdapkes Ruche Beruche. E isso vem após a pessoa já ter corrigido o seu passado. Por isso, ele começa, antes da reza, ele dedica alguns momentos para fazer o Teshuvah Tatá. Quando ele faz o Teshuvah Tatá, que o objetivo do Teshuvah Tatá é remover e retirar o espírito de Sitra ao lado oposto para a santidade. E isso se consegue, que nem o autor do Tânia nos ensinou, através da amargura e coração quebrado. Isso nós estamos no capítulo Zay, capítulo 7. Ou seja, a amargura que ele sente é o que realmente salva a pessoa de poder sair daquela armadilha do Sitra. Com isso ele quebra as armadilhas. Isso é antes da tefilá. Mas quando ele já conseguiu se livrar da Sitra, ele começa a sua tefilá, agora é o momento de se conectar com Deus. Isso tem que ser feito através da muita alegria, conforme está escrito, Oz vechedvavim, com alegria e simcha, é onde que Deus se encontra. É interessante que o Rebbe, em seus discursos, o nosso Rebbe, já nos explica que a nossa geração é diferente. Nós também no início do nosso trajetório de Teshuvah, já tem que começar logo com simcha. Não deixei isso para a segunda etapa. Nós começamos sempre com alegria. Conforme as palavras do Rebbe nos mamarim dele, ele fala, a nossa geração, as pessoas têm que se fortalecer e têm que despertar sentimentos de Teshuvah e tor simcha através da alegria. Isso foi o caminho do Rebbe, que tudo que ele exigiu de nós, seja da alegria, aproximação. Por isso, nós logo vamos ver que tem outras maneiras que não precisa sofrer dessa amargura. E agora, atualmente, Bedor Yatom Zé, nessa geração que nós somos órfãos. O órfão é uma pessoa que não tem pai, não tem mãe. Na linguagem hassídica, quando falta Chokhmah e Binah, que Chokhmah é pai e Binah é mãe, quando não tem inteligência suficiente, nós não somos tão inteligentes. שאין הכל יכולים להפוך לבם כרגע מן הקצה. Não todo mundo tem a capacidade de mudar a marcha de um minuto para outro. Ele começa triste e logo vai ficar besimcha. Nós não conseguimos. Porque
Porque quando uma pessoa tem mochim, ele tem inteligência. O que faz inteligência? Mesmo quando vem situações antagônicas, uma pessoa do bom século, ele consegue achar como aconselhar entre essas situações. Por isso, se tivesse uma pessoa que não é órfã, que tem pai e mãe, que tem Chokhmah e Binah, ele poderia organizar a sua reza antes assim e agora sim, mas nós não temos essa capacidade intelectual. E se nós vamos entrar nesse trabalho de Tshuvat Tatá antes da nossa tefilá, nós vamos sentir tal amargura que a gente não sai dela durante a nossa reza. Não vai ser uma reza bessível. Por isso, tem um outro conselho. Diz o Alter Rebbe, Azai, Eitza Hayautz, é aconselhável. O conselho para realmente aconselhar pessoas da nossa geração. Lahagdi Pchines Tshuva Tato Betikun Chatzot Kedah. Tshuva Tato é tshuva inferior, que está ligado com amargura, que está ligado com tristeza. Isso a pessoa faz à noite antes, meia-noite, quando ele faz aquela reza sobre a destruição do Bet HaMikdash, chamado Tikkun Chatzot, que o Baal HaTanya já mencionou algumas vezes. Naquela hora ele fica triste, depois ele pode ir dormir. Quando ele se acorda no próximo dia, é só simcha, só alegria. Para não ter a mesma reza, ou como uma introdução para a reza, algo triste, porque isso pode influenciar uma pessoa que vai sentir dificuldade de sair desse mundo de tristeza que ele, realmente foi ele que gerou. Conforme já explicamos antes, hoje, em vez de Tikkun Chatzot, isso foi substituído para a leitura do Shema Yisrael quinta-feira, que os Hassidim dedicaram uma noite por semana, quinta-feira à noite, para fazer esse trabalho que está mencionado aqui do Tshuvat Tatá. O Mishi Efshar Lo Bechol Laila, uma pessoa que não pode cada noite do Tikkun Chatzot fazer esse trabalho de Tshuvat Tatá, Al Kol Panim, pelo menos Lo Yifchot, para não diminuir, ele deve manter o mínimo de פעם אחת בשבוע, uma vez por semana, לפני יום השבת, antes do dia do Shabbat. Ou seja, isso para nós, já que nós não vamos fazer Tikkun Chatzot, pelo menos uma vez por semana, que é quinta-noite, o Shema Yisrael dele tem que ser ligado com o Tshuvat Tatá. Ou seja, porque quinta-feira à noite, já que sexta-feira à noite